O Natan Fernandes acabou indo mal e a gente falou sobre o... O Olha o Edenilson tá com o Arana, Olha o olha lá. Edenilson. Ele tá junto com o Arana. Olha que coisa Ó, irritante, o agora ele vai Edenilson. parar. Olha o Arana, vai Olha receber a lá, bola. parei. Pra que eu Ó, vou seguir, né? Pra olha que eu vou a diferença. seguir? Cara, que bola do Allan Kardec, velho. Não, é uma baita bola, mas o Ele Edenilson ganhou não o jogo, acompanha o né? Arana, Até né? ganhou o jogo. Ganhou o jogo. É. Segue, Se deixa o eu ver. Edenilson acompanha o Arana, olha a facilidade que o Arana chega pra finalizar. Aí já é uma grande defesa do Marquezinho, né? O gol era pra sair aí já. Que defesa do Marquezinho. E aí vem o rebote e o Ronald, que é outro que entrou pra marcar na reta final. Olha o Ronald com o Vargas. O Vargas tá aqui na entrada da área. O Ronald é o volante. Ele tá olhando o lance. Ele tá olhando a bola. E o Vargas tá ali. E ele não vai no Vargas, ó. Ele tá olhando a bola. Ele só tá olhando a bola e não vai no Vargas. Quando ele tenta ir, o Vargas já tá adiantado. Edenilson e Ronald foram dois caras que o Renato colocou pra marcar. E nenhum dos Eu dois só acho marca. que E não o Ronald- ajudar. Eu só acho E que não o Ronald... ajudar. Não, só volta um pouquinho, por favor. O Ronald não. O Ronald não. Mas ele podia ter ido, Não, né? mas o Ronald não. Olha onde tá o Ronald. Sim, mas assim, ele tá Mas não, é diferente. O Ronald tá em outro jogador. Olha Não. ali. Olha lá onde tá o Ronald. Não, o Ronald tá não tá dando mais- combate lá fora. Tá, e aí agora ele vai voltar. Tá dando combate lá fora. Tudo bem, mas ele vai É voltar e muito ele mais, volta o então, caminhando. muito mais o Vijaçante, que não tem ninguém perto dele. Bota O mais uma Vijaçante não vez. tem ninguém perto dele. É que o Villaçante podia Olha também onde ter tá ido o fechar Ronald. esse espaço. É, certo? olha onde também. tá o Ronald. Mas assim, o mesmo. Não, mas é sacanagem dizer que o Ronald tem Não, não é participação. sacanagem. Ele Eu tô- tá no não, não é lado do sacanagem, lado. César. Eu tô mostrando que ele tá. Eu vendo o cara ali, ele poderia correr em direção ao cara. É um guri que entrou 10 minutos. Olha, o no jogo. Vijaçante não muda de pra marcar. posicionamento nunca. É erro do Vijaçante, Monari. O Ronald não tem nada a ver com esse lance. Não era o cara dele, mas no momento que tu tá voltando, tu vê o cara livre, tu Só dá pra- um piquezinho Não, eu mais, entendi, né? mas olha o Vijaçante, cara. O Vijaçante tá muito mais perto, cara. Entendeu? mas aqui, olha ele olha saindo. a distância, olha ele aqui, tá olha aqui, errado. Não, olha é que o aqui. guri tá voltando porque ele tá correndo. Tá entendeu? voltando e tá olhando Mas o ele lance. não é a dele, Gente, não é o dele, né? Nessa situação Poderia aí, ajudar. tem muita gente correndo de costa. Tem muita gente correndo de costa. Olha o O Grêmio Vijaçante tem que estar parado. posicionado Olha- assim e os caras estão posicionados assim. Olha o Vijaçante Ô, correndo. pessoal, olha só, a galera tá repercutindo Mas pra mim, bastante uma hora aqui erro é nas do redes. Edenilson, tá? O Esse Edenilson não assunto- pode marcar o Arana, porque o Edenilson tá com o Arana. Não é escolha de marcação. Tem uma vitória como tem que ser contra o Juventude, com todo respeito. A diferença de investimento do clube, do Inter pro Juventude, ela é estratosférica. O absurdo não é vencer o Juventude no Jacone. O absurdo é o Inter ser eliminado pelo Juventude. Isso é um absurdo. 2 vezes. 2 vezes. Esse é o absurdo. Vencer o Juventude da forma como foi, com autoridade, como foi no jogo de ontem, isso aí é o normal do Inter. Tem que ser assim contra o Juventude. Aliás, tem que ser assim contra o Juventude e contra outros times. E não desvalorizem a vitória, porque eu não tô desvalorizando aqui o Juventude e não ressaltando o Inter. Não. A atuação ela foi consistente, foi uma atuação de luxo, de gala do Inter, tá? Só que o Juventude aí dentro desse estádio jogando Flamengo. É um time forte jogando aí. E o Inter foi lá e ganhou o jogo com autoridade, com muitas coisas positivas, né? De trabalho, de dia a dia, de questão física que começa a aparecer também com mais força e com mais regularidade. E o Inter jogando. Não apenas reagindo, jogando, como foi o segundo gol, e depois a gente vai analisar aí. O que tu achou dessa vitória, Monari? Foi o melhor jogo do Inter com o Roger, o melhor jogo do Inter em muito tempo, o melhor jogo do Inter fora de casa nesse Brasileirão, né? Teve aquela vitória contra o Palmeiras na segunda rodada, mas depois é esse jogo. O Inter teve um pouquinho de dificuldade no começo do jogo, né, para conseguir propor. As primeiras chances foram do Juventude, no mesmo lance, né? O Juventude teve uma chance de um contra-ataque, o Rocher faz a defesa, vai para o escanteio, e no escanteio o Juventude tem a chance. E acabou ali. O Inter tem uma bola na trave com o Rômulo antes do gol. E o primeiro gol é uma jogada que começa com o lançamento do Bruno Gomes, o Juventude consegue recuperar a bola, o Inter sobe a marcação, rouba a bola, o Tabata cruza pro Borré. Foi parecido com o primeiro jogo aquele no Beira-Rio, que o Inter também ganhou do Juventude. O Inter muito bem para marcar, subida da marcação, para marcar a saída de bola do Juventude, faz o segundo gol rápido, depois vem a expulsão, e aí o Inter fica com o jogo tranquilo. Muito boa atuação do Tabata, né? Muito bem. O Gabriel Carvalho, para mim, foi o melhor em campo. O Borré foi muito bem, acho que até saiu cedo, porque o Roger, como o jogo tava fácil, o Roger quis dar mais minutos pro Valência, para ver se o Valência tirava a zica e E por acabou pouco não dando. tirou, né? Ele teve uma oportunidade ali que ele tentou Duas até, driblar né? o goleiro e não rolou. Teve 2 chances, perdeu. Até ele que perde a bola no lance do contra-ataque. Acho que o Valência foi a notícia negativa porque ele não conseguiu aproveitar essa chance. Eu não queria nem falar, mas tem que falar, não adianta. Tem que falar, uma né? coisa assim absurda o que acontece com o Valência. Ele perdeu 2 gols na frente do goleiro e armou o contra-ataque do Juventude para sair um gol que não era para sair. Então o jogo que era para ser 5-0 acabou 3-1.
né? E acho que seria a forma menos traumática do Grêmio terminar o ciclo, o Renato indo para um grande trabalho. Tem um outro ponto positivo também, em cima da informação, me refiro, que é o alto investimento do Cruzeiro. Tá? É. E tem um detalhe, né? Quem é que treina o Grêmio? No ano que vem? É. É outro. Esse ponto que O eu... Grêmio vai partir, não é a informação, tá? Não é a informação. Mas o Grêmio vai partir para um novo ciclo mesmo. O Grêmio vai buscar um trabalho de alguém que não tem nenhuma relação. O Grêmio, vou dar um exemplo ridículo, tá, Vaguinha? Essa linha caixinha, assim, Sim, sim. tá? Uma linha de um treinador Ah, o português. Rui Castro. Eu não sei o nome, não é informação. Sim. Eu tô dizendo assim, vai ter o rompimento de ciclo. Tá, acabou, vamos para outra. Eu acho que esse ponto que o César fala do investimento é um ponto interessante, porque vamos deixar de lado a idolatria, a relação Renato-Grêmio. Pensando no Renato treinador, e isso vale para Inter também. Grêmio e Inter estão deixando de ser os clubes mais interessantes para os grandes treinadores trabalharem. O futebol está cada vez mais caro, o investimento está cada vez maior. O Inter, a gente falou no começo do ano sobre ser a maior janela da história do Inter. O Inter investiu 90 e poucos milhões. Foi apenas o 8º clube que mais investiu em contratações. E o Grêmio investiu um pouco menos, né? Perto do Inter, depois com as contratações do meio do ano. Mas, ou seja, tem 7 clubes que investem mais que Grêmio e Inter. O Cruzeiro está entre eles. O Renato tentou trazer o Matheus Henrique de volta, o Cruzeiro foi lá e pagou muito mais do que o Grêmio podia pagar. Então, assim, para esses grandes treinadores... O Wallace também. O Wallace. Outros jogadores, E Caio Jorge. E o Renato é um grande treinador. Pensando em ter um elenco para brigar por título de Libertadores, capacidade de investimento para ter time para brigar por título de Libertadores de Brasileirão, Grêmio e Inter estão deixando de ser os clubes mais interessantes para os grandes treinadores. E o medo do Grêmio, essa é uma teoria de Maurício Saraiva no Sala de Redação, dizendo que o Grêmio não pode ter medo de trocar de treinador. Vamos ouvir. Quero registrar minha inconformidade de que o Grêmio seja obrigado a se submeter por medo Não, isso é a uma figura que é tão espetacular como a sua estátua, mas é uma figura da história do Grêmio, que portanto é maior do que a estátua. Não dá para normalizar que o Grêmio não cogite trocar de treinador de medo de, ao não ter a sua estátua no ano que vem, Eu acho que não é tudo medo. desande. Eu acho que o Grêmio quer Não isso. dá. Vamos saber o que os meus consagrados acham sobre isso. Vocês acham que essa questão aí, né, enfim, que a gente levantou por Maurício Saraiva, pode fazer com que o Renato fique ou vá embora? Tem essa questão do medo? Essa é uma discussão que ela vira filosofia, né? Sim. Ela entra no campo da filosofia. Primeira coisa, as tomadas de decisão, elas são feitas no curtíssimo prazo. Qualquer tomada. E eu me refiro a curtíssimo prazo, considerando a história do Grêmio, né? Que vai fazer 121 anos. Então, não é o Grêmio que tem medo. Não é... é a posição política do atual dirigente do Grêmio com relação a uma tomada de decisão no último ano de gestão. Toda e qualquer ação feita agora, a repercussão dela é para agosto do ano que vem, para setembro do ano que vem. Então eu vejo a discussão com o Renato hoje, o Renato tem 15 anos de Grêmio já como treinador. Ele tem uma geração de gremistas. E isso consumiu muito os dirigentes nos últimos anos. Mas nós temos um fato novo, né, César? Me permita, eu acho que é importante até a gente fazer a atualização, porque ontem a gente repercutiu aqui a informação do Chico Garcia e há pouco a gente viu aí uma informação do Jorge Nicola, que é um jornalista também muito bem informado, e ele traz uma informação de que houve, na verdade, um oferecimento por parte do empresário do Renato, que é o Gauchinho, ao Cruzeiro. Escuta, vocês querem o Renato? Isso muda o contexto todo dessa discussão. Porque aí, o que tem? A parte do Renato dizendo que pretende ir para outro clube. Ou que pelo menos tem o desejo de sair do Grêmio para outro clube. A informação, inclusive, dá conta de que foi naquele período em que o Renato estava muito contestado aqui, né? Ela fala naquele período, que o oferecimento teria sido naquele período, né? E o Cruzeiro estava buscando treinador, né? Exatamente. O Cruzeiro também vivia ali uma instabilidade.
Então, é que aí, voltando, né? O macro lá, que é o Grêmio o Grêmio como um ente, né? Como uma entidade, e o mundo real das pessoas. Que é o empresário dele, ele tá perdendo emprego, vamos tentar arrumar um emprego para ele. Então Esse é um ponto. Ou talvez também porque já haja decisão por parte do Renato de não permanecer. Cruzeiro e Flamengo notificaram o Inter nos últimos dias porque não receberam parcelas do Colorado para pagar aí por transferências de alguns jogadores. O Flamengo alega aí que o Inter atrasou a primeira parcela da compra do Thiago Maia, tá, no valor de R$1,5 milhão de reais. E a Raposa cobra valores aí pelas negociações do Wesley e do Maurício, que foi vendido para o Palmeiras, né? Mas que os mineiros ali têm um direito, têm uma fatia por serem o clube formador do Maurício. A parcela não paga pelo Wesley é de 2,8 milhões. E eu quero saber, minha gente, o que está acontecendo, por que essas parcelas não foram quitadas, hein, Mas Vaguinha? o programa vai começar com uma crise no Internacional. Não é uma isso? crise, é uma dívida ali. O tem que programa pagar vai as começar- continhas. O programa vai começar com uma crise. Não, é que hoje no é dia- Internacional. não, hoje é dia O Inter 5. o Inter não pode ganhar um jogo que a produção do programa fica cavando notícias ruins sobre o Internacional. Ah, Vaguinha, não vem cavar isso? crise aqui no Segue o Fio, Vaguinha. É Não isso vem que que tu vocês não vai levar querem? essa. Não. Olha aqui, hoje é dia 5. Todo O mundo pagamento atrasa. cai na conta de muita gente, inclusive na de vocês. Eu quero saber das contas do Inter. É uma novidade no futebol brasileiro atrasar pagamento. É uma novidade. Junto com essa notícia aí do atraso, um pequeno atraso, o Inter vai acertar a situação com o Flamengo e com o Cruzeiro. Tem a Mas notícia tem do dois, né? Corinthians. Por que ele não fala do Corinthians, que tá atrasado também lá o pagamento do lateral lá? Porque Por que não fala? Quer que a gente Porque- fala Tá tudo pra porque cá? aí o uma programa- crise no Internacional. O Inter tá bem, as coisas estão andando Porque aí o bem. programa Lá no seria- Segue o Não, Fio de São Paulo, eles vocês vão falam fazer disso. Vocês Porque- querem fazer crise no Internacional. Sabe o que a gente faria É porque não tem jogo no meio de semana. Não, lá no Segue o Fio de São Paulo É, eles segue tratam o disso, fio, tá? No Manu. Segue o Fio Segue aqui o de Porto fio, Alegre, Manu. a gente vai falar do Nós Inter e vamos do falar Grêmio. do Inter e tu vai ter que explicar as continhas que estão atrasando lá no estádio Beira-Rio Internacional. No Grêmio tá tudo em dia. Tudo no em Grêmio dia. deve estar tudo em dia. Tudo em dia. Devem ter pagado lá como é que é o nome do time do Arezo lá? Sei lá também. Deve ter. Tá tudo em dia no Grêmio. Não, tá, é que tá em ordem no quando Grêmio. os clubes reivindicarem a notícia de um pagamento, Isso. a gente repercute É aqui isso. também, Vaguinha. Pode deixar. Tem que o Internacional tá devendo para quais clubes? Flamengo e Cruzeiro, não tem mais nenhum? Oi? Só 2 o Internacional tá devendo? É, esses por enquanto que a gente Esses são os que estão tem reclamando. notícias, dos que O Flamengo reclamaram. notificou o Inter porque o Inter não pagou a primeira parcela do Thiago Maia. Primeira É parcela. a primeira? Também o Thiago É a Maia começou primeira, é a jogar primeira. agora. Agora que o Thiago Maia tá começando a dar a resposta, depois a gente paga. O Vaguinha sabe aquela situação? Esse é um troço tão complicado Ai, que gente. o Vaguinha ele tá tomando, ele já tomou água, já tomou café para tentar buscar um argumento e não encontrar nenhum argumento. Ele não tem nenhum argumento Tá, contra vamos essa então pra informação. parte racional Aqui- aqui desse programa. Não. Munari, fala alguma coisa, Munari. Não, o que preocupa mesmo é que o Inter tá passando. Isso é o reflexo de um momento delicado na questão financeira do clube. E eu tenho informações de que a luta da direção para pagar os salários, para manter os salários em dia é um leão por mês. Não é um leão por dia, mas é um leão por mês que o Inter tem que matar para conseguir pagar os salários dos jogadores. E eu acho que esse tem que ser o objetivo agora, numa reta final de temporada, onde o Inter precisa aumentar a sua produção dentro de campo e chegar a conquistar algum objetivo, que seria uma vaga na Libertadores da América do próximo ano, tu tem que cuidar primeiro da questão dos salários. Não pode atrasar salário de jogador, nem direito de imagem. E isso não está atrasado. A gente está indo agora para o próximo assunto, que é a influência da imprensa. No caso Renato, ontem, durante o Sala de Redação, você estava participando, Munari, o Potter ele trouxe uma reflexão que é bem importante. A gente vai ouvir esse trechinho agora do Potter, na sequência a gente fala mais sobre isso. O Diogo tá num evento e vem um cara da Bandeirantes pra ele assim, e aí, Diogo, beleza? Como é que tamo lá? Isso é o mercado. Isso é o mercado. Teve um convite, foi oficial, foi oferecido. Aí o Diogo falou assim, tamo aí na área, né? Mas sabe como é que é? Tipo, o que é isso aí? O que é isso? Tem mau caratismo? Isso é o mercado. Mas no meu caso Esse é meio-dia isso aí, né? Num buffetzinho assim de meio-dia. Pode no ser meu caso. também, enfim, né? No restaurante isso aí. tu vai a cada dois, três dias, como- entende? Tipo assim, é que o futebol é a mesma coisa, só que a gente tem um peso, né? O Renato se ofereceu.
Cara, o Renato vai em qualquer clube do Brasil. O Renato todo dia tá num clube de futebol, não tá? Ou tá no Grêmio, ou ele tá lá no Bragantino, ou tá no Cruzeiro. Os caras vão lá e falam com ele. O Renato acabava no jogo, o Renato chegava assim pros caras, os jogadores assim, ó. E aí, meu? Chegava lá no Grêmio, lá. Né? Chegava, não falava? Falava? Isso aí é o mercado. Perfeito. Belo exemplo do Muito Potter. bom. Definiu tudo. É exatamente isso que pode ter acontecido. E não tá errado. Se o Gauchinho fez isso, num momento de turbulência que o Renato passou, porque o Renato estava sendo contestado aqui. Ele segue sendo A Keck contestado. estava pedindo a demissão do Renato. Nunca pedi demissão. Não, tô brincando. A Keck não, mas O CCD pediu. o CCD tem uma posição que acha que o Renato não tem que continuar. Não, eu mas também eu acho. ouço a Rádio Gaúcha, a Keck entrevistar os torcedores, e aí, não dá mais. O Renato não claro. aguento mais. Tem que trocar e não sei o quê. Bom, o que o empresário tem que fazer? Sondar o mercado. Para arrumar um emprego pro profissional que ele representa. E não tá errado isso, gente. Não tá errado. Apesar do Renato estar empregado, cara, faz parte exatamente isso. O Potter utilizou um exemplo de um almoço. E aí, como é que tu tá lá? Pegou o Diogo Oliveira como exemplo. Como é que tu tá, Diogo? É assim. Daqui a pouco o cara que tem um trânsito legal, sei lá, não sei se o Gauchinho tem jogador no Cruzeiro, deve ter um jogador na base do Cruzeiro, passou lá e conversou. O Cruzeiro tem tomou o café Paulo aqui. Pelaipe. Pô, e aí, como é que tá lá o Renato? Vai ficar? Não vai? Pois é, tem aqui essa situação. Pronto. Aí, como chega isso no jornalista, é que tá o detalhe. Como chegou pra ele e como ele trabalhou essa informação, é que tá o detalhe. E aí eu acho que tem a influência sim, porque daí se transforma numa notícia que não é pra vazar. Até porque que não é, que talvez não seja assim, né, algo oficial. Sim. E que é transformado porque o futebol é assim. Não é um papel timbrado lá com a proposta e tudo mais. Mas, assim, tem um peso por se tratar de Renato também, né, Vaguinha? É um personagem, qualquer coisa que se fale do Renato repercute na torcida, repercute em corneta também. Claro, e né? eu vou te dizer. Ó, o Renato tá se oferecendo aí. O Renato combina com o Cruzeiro, já jogou lá. Acho que O Pedrinho gosta dele também, né? Então, eu acho que assim, faz todo sentido. Por aquilo que o Renato falou na entrevista, pelas especulações, pelo fato de o Cruzeiro estar sem treinador, tá um técnico que é efetivado, mas é interino ao mesmo tempo, então faz sentido. Bom, a gente Tem vai para o outro ponto, assim, eu acho que isso é muito também da nossa cultura do Brasil disso, né? Tu pega, por exemplo, o Klopp anunciou que ia sair do Liverpool meses antes. Ó, no final da temporada, vou sair depois de, sei lá, 10 anos, 12 anos. E foi uma coisa natural. E anunciou, se definiu um novo treinador e seguiu. A gente não consegue no Brasil chegar a um ponto do Renato e do Guerra dar uma entrevista também dizendo, ó, chegamos ao acordo que o Renato fica só até o final do Brasileirão. E acabou. Eu não vejo isso acontecer. Não tem como fazer isso no Brasil. acho que não. Então, também, e nós, imprensa, nós temos culpa nisso, né? Porque vai começar, perde 2 jogos. Ah, viu? O Renato não tá mais Não tá focado. mais com a cabeça aqui. Os jogadores sabem que ele não vai ficar, então também não estão mais preocupados. Então, a gente, de alguma forma, obriga as pessoas do futebol a mentir. Né? Porque todo mundo pode saber o que tá acontecendo, mas não pode dizer a verdade. Porque teve uma revelação de Marcelo Medeiros, ex-presidente do Internacional. Antes de falar qualquer coisa, vamos soltar o vídeo. Nós cogitamos de trazer o Roger em 2017. Antes de quem? Antes do Zago. Antes do Zago? É, o primeiro nome que que nós avaliamos, e tivemos até uma conversa com o empresário dele, eu, o Roberto e o Alê, principalmente. Chegaram a conversar, presidente? Sim. Seria para a Série B daí. Isso, né? Mas o Roger estava recém saindo do Grêmio. Ah, tá. E aí a ponderação dele foi muito razoável. A gente entendia que o Roger tinha uma capacidade de arrumar Rapidamente um time. Foi o que ele fez no Grêmio quando ele chegou. Né? Rapidinho. Bom, mas eu nunca tinha falado isso. Bom, o Marcelo Medeiros disse, né? Nunca tinha revelado este assunto. Foi uma entrevista ontem ao Sem Filtro, aqui também, que fica disponível no YouTube do GZH. Uma bela entrevista. E ele foi sem acompanhar. filtro mesmo, Ele né? foi sem filtro, sem amarras, como ele falou. Eu não falo mais de Eduardo Cudê, tá? Falou agora? Mas ele falou de Eduardo Cudê. E falou É isso muito. também. Opa, ele falou Bastidores. bastante de Eduardo. É. Faz um resumo aí pra Bastidores, nós, olha. Keck. Eu não vou falar sobre Cudê. Ele disse que não se sentiu traído pelo Cudê, mas que foi uma relação. Ele chamou basicamente o Cudê de chato. O Cudê é chato. Opa! O Zé É Ricardo, chato. ele falou sobre o treinador que ele contratou também? Não. O Guto Ferreira?
Falou. E bem? Falou que o Guto também é chato. Ó. E contou uma história de como aconteceu para a demissão Isso, logo depois do Guto. como o Guto perdeu o elenco. Por que ele demitiu o Guto antes, jogos antes da... Conta, como da foi? CBF Como é que acabar? foi? O Guto falou numa entrevista que o Inter tinha tomado um gol nos primeiros minutos de jogo, não me lembro qual foi o jogo. E aí ele falou numa entrevista que ele não entrava em campo. Não sei se tu lembra disso. Lembro. E ali... É um jogo fora de casa. É um jogo fora de casa, ali ele perdeu o grupo. O grupo tava se reunindo pra jantar, querendo matar o Guto. E Eu acho aí que o Gabrielzinho... Lucas do Rio coisa mais Verde linda que é contra isso. o Luverdense. E aí o Gabrielzinho chegou pro presidente e falou, ó, presidente, o Guto falou que não entra em campo, que tomou aquele gol porque ele não entra em campo. E aí ele, não acredito que ele fez isso. E sim, daí o Guto querendo pedir desculpa, ele pegou e falou, ó, não fala com o grupo agora, senta aqui do meu lado, depois vamos jantar, vamos tomar um banho e depois a gente conversa. Mais tarde a gente conversa. E aí o Guto foi lá falar com o grupo, chamou os líderes do grupo pra pedir desculpa e tudo mais, só que ele já tinha perdido o fio da meada, e aí logo depois teve uma partida aqui no Beira-Rio, acho que o Inter, não sei se o Inter não foi bem, e aí ele, cara, não tem mais como manter, porque ele perdeu totalmente o vestiário. E aí foi por isso que ele tinha sido demitido, mas ele também fala, Guto chato pra caramba, gostava muito do Odair, e assim, revelou vários bastidores sobre a saída do Kudê. O Kudê disse que não tinha proposta do Não do tinha Celta. proposta do Celta. E foi pro Celta. E foi pro Celta. E Que aí, barbaridade. foi cobrada a multa, rescisória e tal. Ele citou também um episódio que ele tava reclamando do Kudê que o time jogava só tocando a bola pra trás e tal. E aí o presidente pegou e gritou, joga essa bola pra frente! E que o Kudê olhou pra ele e falou, babá. E aí começaram a pegar no pé do presidente. Ih, presidente, te mandou longe. E aquele jogo, o Inter ganha de 3-0. Isso E é uma aí- pandemia sem torcida. Sem Provavelmente Isso. daí ele... Isso, e aí vai pro vestiário o Kudê querendo falar com não, presida, perdão dele. Ó, pra me mandar longe, tem que ganhar por mais de 2 gols. Então tá tudo certo, ganhou de 3-0, beleza. Só Mas tocando agora bola pra trás? sustenta, só tocando Pô, bola. imagina pra se trás. tocasse- do Mustos. Tu imagina se Ele- trocasse ele bola pra comenta frente, também. fez 3-0, Essa né? entrevista te Cara, pegou, a hein? entrevista é Não, muito é que boa. foi- Essa entrevista te machucou, hein? cara, tu é viu? Tu viu sem A gente filtro? acabou de levantar. Tu viu sem filtro Não, ontem? cara, não é. É que assim, o Medeiros foi presidente do Inter por 4 anos, né? Não ganhou nenhum título. Perdeu o Gauchão pro técnico Novo era o Hamburgo. Kudê. Não, perdeu o Gauchão pro Novo Hamburgo com o Zago. Foi visto da Série B pro América com o Guto Ferreira. E fica só, e sempre fala mal do Kudê. O Kudê foi o melhor, deixou ele líder do campeonato. Quase ganhou o campeonato depois com o Abel. Ele teve treinador muito pior Parece que tu não gostou. no período. Tu não gostou da entrevista. Mas é que eu acho Me curioso. parece. Eu acho curioso como se parece que, nossa, a gestão Medeiros foi um fracasso por causa do Kudê. Não, o Kudê ficou 8 meses e saiu como líder.